Um mundo dominado por robôs dotados de uma inteligência própria, criada pelos próprios humanos e que depois causou sua extinção. Parece roteiro de filme, não é? Mas muitas pessoas, inclusive Elon Musk, têm medo que esse futuro aconteça na vida real, graças ao crescimento impressionante da inteligência artificial, especialmente a do Google, chamada de DeepMind. Essa inteligência artificial já derrotou um campeão mundial do jogo de tabuleiro mais difícil do mundo. Simula uma inteligência humana impressionante e não deve parar por aí. Quer saber mais sobre esse assustador avanço da tecnologia? Então, vem comigo! A humanidade, desde seu início, caminha na direção de avanços que vão gerar uma vida melhor para si própria. A descoberta do fogo, o domínio da agricultura, a criação da escrita, a invenção da roda, a navegação, o desenvolvimento da ciência, a criação do motor e da eletricidade, a descoberta dos antibióticos e o surgimento da internet. Todos esses marcos importantes da humanidade foram surgindo passo a passo, levando a sociedade a um nível de qualidade de vida nunca antes experimentado na história. Cada evolução e descoberta fez com que o ser humano buscasse por mais evolução e descoberta, um avanço interminável, fruto da inteligência humana. E essa mesma inteligência humana é igualmente capaz de gerar uma outra inteligência, de forma artificial, que pode elevar os patamares de qualidade de vida a níveis inimagináveis, onde o ser humano pode ser servido por robôs e essa inteligência inventada pode solucionar problemas que atormentam a humanidade, como doenças, fenômenos da natureza e desigualdades. Com isso em mente, surgiu em 2010 em Londres, na Inglaterra, uma empresa chamada DeepMind. O nome da companhia significa mente profunda em português. Essa startup, desde o princípio, tinha um objetivo extremamente ousado, resumido em uma frase só: para resolver a inteligência e depois usar isso para resolver todo o resto. A frase resume o grande foco da DeepMind: criar uma inteligência artificial geral, com um sistema cognitivo tão vasto quanto o cérebro humano, capaz de realizar extensas tarefas e, quem sabe, superar todas as grandes ameaças à civilização humana. O CEO da DeepMind, Demis Hassabis, disse a seguinte frase em uma entrevista a um jornal inglês: "O que estamos trabalhando é potencialmente uma solução para qualquer problema." De 2010 para cá, a DeepMind cresceu assustadoramente, tanto como empresa quanto com suas pesquisas. Foi comprada pelo Google, surpreendeu o mundo em um jogo de tabuleiro e está na corrida pela liderança entre grandes empresas tecnológicas que criam inteligência artificial. O CEO da DeepMind, Demis Hassabis, foi uma criança genial, um prodígio no xadrez, tanto que alcançou a categoria de mestre no jogo de tabuleiro ainda aos 13 anos. Depois, ele começou a trabalhar com programação de jogos que já contavam com mecanismos de inteligência artificial em 2001. Então, ele abriu sua própria empresa de jogos e depois foi para a Universidade de Londres, onde conheceu os outros dois cofundadores da DeepMind, Shane Legg e Mustafa Suleyman. Juntos fundaram a DeepMind há 12 anos. O primeiro experimento que os três amigos realizaram com uma inteligência artificial foi ensinar a um algoritmo como se jogavam jogos antigos de videogame. Em 2014, o Google comprou a DeepMind por 500 milhões de libras e a empresa foi rebatizada como Google DeepMind, uma subsidiária importante da gigante das buscas. O próprio Elon Musk foi um investidor da empresa por alguns anos, porque, segundo ele próprio, ele queria conferir que a situação estava sob controle. Apesar disso, ele saiu em 2016 da companhia e hoje em dia diz estar aterrorizado com o acelerado crescimento da DeepMind e revelou que o sistema de dados do Google, usado por bilhões de pessoas diariamente, é utilizado para alimentar a DeepMind. O próprio Google já usa os sistemas da DeepMind para melhorar seus softwares, como o de reconhecimento de fotografias, detecção de fraudes, reconhecimento de falas e de manuscritos e até tradução idiomática. Esses sistemas, que antes eram baseados em redes criadas à mão, passaram a ser substituídos por redes com aprendizado profundo, destacando a generalidade e a flexibilidade da DeepMind. Falando novamente dos jogos, sejam de videogames ou tabuleiros, é importante destacar como eles sempre foram importantes para a evolução da inteligência artificial e de algoritmos computacionais. O exemplo mais famoso de homem versus máquina foi o jogo de xadrez entre Garry Kasparov, o maior enxadrista de todos os tempos, e o supercomputador da IBM, o Deep Blue. Apesar de no primeiro confronto de 6 partidas em 1996, o enxadrista russo ter ganho,
por 4-2. No segundo confronto, também de 6 partidas, em 1997, o supercomputador se deu melhor. Para efeito de comparação, o Deep Blue era capaz de analisar 200 milhões de jogadas por segundo, enquanto Kasparov conseguia analisar apenas 3 no mesmo período de tempo. O xadrez sempre foi uma boa forma de comparar máquinas e seres humanos, mas existe um jogo que era considerado complexo demais para as máquinas. Esse jogo de tabuleiro se chama Go. O máximo de movimentos possíveis no xadrez é de 315 bilhões. No Go, o número máximo é superior à quantidade de átomos em todo o universo. Se supõe que o Go nunca teve partidas repetidas em seus mais de 5.000 anos de existência. Diante disso, a DeepMind considerou que Go era o jogo ideal para testar a sua inteligência artificial. Então eles criaram o AlphaGo. O AlphaGo aprendeu sozinho a jogar o jogo estudando centenas de partidas, dados históricos de posições e movimentos feitos pelos campeões do jogo, para depois elaborar suas próprias estratégias. Diante de todo o preparo da inteligência artificial, o jogo aconteceu em 2016, entre o supercomputador do Google e o campeão mundial de Go, o chinês Lee Sedol. 5 jogos foram disputados para formar esse duelo, e a AlphaGo derrotou o ser humano por 4-1. Quando isso aconteceu, 6 anos atrás, o choque se espalhou por todo o mundo. Apesar do supercomputador da IBM ter derrotado Kasparov, o maior enxadrista de todos, no século passado, o caso da AlphaGo foi diferente, muito por conta da complexidade do Go ser muitíssimo maior que o xadrez, que por si só já é complexo. Mas o grande choque que assustou muitos foi o fato de essa partida demonstrar que uma máquina é capaz de aprender e pensar da mesma forma que um ser humano. A partida demonstrou que a máquina tinha uma intuição muito aproximada da intuição humana e conseguiu superar a mente humana mais inteligente daquele jogo. Esse resultado foi surpreendente, inclusive, para os desenvolvedores da DeepMind, que acreditam que uma inteligência artificial só conseguiria realizar esse feito daqui a uma década. Diferentemente dos outros supercomputadores que usavam a força bruta de toda a sua potência para calcular movimentos, o que é impossível no Go por conta de sua infinidade de possibilidades. A AlphaGo alcançou esse resultado através de aprendizado por esforço e redes neurais, que são sistemas matemáticos e computacionais que tentam imitar o funcionamento dos neurônios humanos. Portanto, a vitória do AlphaGo foi um gigantesco salto para a continuidade do desenvolvimento da inteligência artificial. A inteligência artificial da DeepMind tem como característica principal e grande chamariz o fato de aprender da mesma forma que o ser humano aprende, do zero até a especialização naquele tópico. Dessa forma, a inteligência artificial já domina quase todos os jogos da década de 70 e 80 e está adentrando nos jogos da década de 90. A DeepMind diz que o grande foco da companhia é ajudar a humanidade, principalmente na área de ciência e saúde, já contando com aplicativos de saúde para alertar pacientes sobre possíveis doenças de acordo com testes. Mas a grande questão é, devemos nos preocupar com a inteligência artificial? Elon Musk diz que sim, e o cientista Stephen Hawking também tinha suas preocupações com o assunto. Mas como eu disse no início do vídeo, a humanidade caminha sempre em direção a inovações com base em sua própria inteligência. Nossa vida atual já é algo surreal se comparada à vida de 500 anos atrás. É inevitável que a humanidade vá continuar progredindo, já que a inteligência humana, e especialmente a tecnologia, são exponenciais. Então o crescimento lento agora será gigantesco no futuro, como é o caso da inteligência artificial, que ainda está engatinhando. Porém, o grande problema da inteligência artificial, comparada a outras tecnologias revolucionárias, é que ela é a primeira criação do homem, que nós não sabemos como será no futuro, pois ela é imprevisível, e o ser humano, por instinto, sempre tem medo daquilo que não conhece. Mas caso a humanidade não siga o destino do filme O Exterminador do Futuro, a inteligência artificial pode ser a grande criação e grande ajuda que o mundo precisa, corrigindo problemas fundamentais do planeta, avançando o progresso humano em séculos. Porém, por um lado mais palpável e que de certa forma a humanidade já experimentou, a inteligência artificial pode roubar empregos das pessoas, como as máquinas fizeram durante a Revolução Industrial. A inteligência artificial pode até mesmo se especializar em várias funções e profissões humanas, deixando apenas empregos voltados à criatividade e emoções para as pessoas, já que não se sabe a capacidade dessa tecnologia exercer tarefas criativas e emocionais. De qualquer forma,
Quando paramos para analisar, mesmo depois de tantas décadas criando algoritmos e supercomputadores para resolver problemas e criar possibilidades, tudo isso só foi possível graças à maior dádiva humana, nossa mente e sua ampla capacidade de pensamento. Sem dúvidas, o futuro é incerto, mas uma coisa vai se manter: a capacidade humana de criar. E com esse futuro incerto, as pessoas que conseguem antecipar são as que mais ganham dinheiro, isso falando de negócios, é claro. E sim, eu criei um negócio aqui no YouTube que eu estou chamando de profissão do futuro. Chamo assim porque é tudo muito novo aqui no Brasil. O melhor é que qualquer um também consegue criar, sem ter que largar o emprego ou faculdade, se dedicando algumas horas do dia. Não tem gênero certo ou muito menos idade para começar. Resolvi mostrar essa oportunidade para quem acompanha aqui o canal. Para não me alongar muito, caso você queira saber mais, basta acessar o primeiro link do comentário fixado, que tem uma aula gratuita te esperando, onde eu te explico melhor tudo isso. E como eu disse ao longo do vídeo, Elon Musk não gosta nada dessa história de inteligência artificial e acredita que ela é a maior ameaça para a existência humana. Se você quiser saber mais sobre o grande medo de Elon Musk, então clique no vídeo que está aparecendo agora na sua tela, que eu te conto tudo. Por esse vídeo é isso. Um forte abraço e bons negócios!